Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. 72 horas para o início do tarifaço de Donald Trump. E o secretário de Comércio dos Estados Unidos fala em zerar taxas de importação de alimentos que os americanos não produzem. Café, por exemplo. O governo brasileiro adota um discurso mais otimista. O ministro Fernando Haddad diz que há sinais de interesse do governo dos Estados Unidos em negociar. 40 milhões de brasileiros são trabalhadores informais. E economistas demonstram como o planejamento das finanças é fundamental. A polícia da Itália prende Carla Zambelli, a deputada do PL condenada a 10 anos de prisão no Brasil. A defesa do delator Mauro Cid apresenta as alegações finais na ação sobre a tentativa de golpe. A ONU defende a solução de 2 estados para o fim do conflito entre israelenses e palestinos. O Jornal Nacional está começando. O secretário de Comércio dos Estados Unidos abriu uma janela no quarto escuro em que Donald Trump trancou os líderes de todos os outros países. Há 3 dias do início da cobrança de taxas de importação mais altas, o secretário falou na possibilidade de tarifa zero para produtos agrícolas que os americanos não cultivam. Foi numa entrevista à rede CNBC. O secretário do Comércio foi falar sobre o acordo de Donald Trump com a União Europeia, que prevê 15% em tarifas. Questionado sobre futuras negociações mais detalhadas sobre produtos específicos, Howard Lutnick disse que o próprio presidente Trump faz uma ressalva quando fecha negócios. Ele disse: se um país planta alguma coisa e nós não plantamos, esse produto pode entrar nos Estados Unidos com tarifa zero. Então, se fechamos um acordo com um país que planta manga, abacaxi, eles podem ter tarifa zero. Café, cacau são outros exemplos de recursos naturais que poderiam não ser taxados. E terminou dando o exemplo da Europa, que, segundo ele, quer tarifa zero em cortiça, usada em rolhas e isolantes. Ele não citou o Brasil e nenhum outro país além da União Europeia. Mas a notícia animou a comitiva de senadores brasileiros que estão em Washington. É uma demonstração clara de que nós podemos e temos a condição de dialogar. Nós temos outros setores no Brasil que os Estados Unidos têm muito interesse. O setor do aço, por exemplo, da produção de ferro-gusa. São setores que eles dependem de nós. Ontem, os encontros da comitiva foram com representantes do setor privado. Hoje, com 8 parlamentares americanos, 7 senadores da oposição, do Partido Democrata, e um senador que é do Partido Republicano, do governo, mas que já teve divergências com o presidente Donald Trump. O objetivo principal é fazer pressão para pelo menos adiar a data em que as tarifas entram em vigor, 1º de agosto, também conhecido como essa sexta-feira. A gente está focando principalmente na abertura de prazo, porque a carta foi de 9 de julho para valer no dia 1º de agosto, de 30 dias. Então não é razoável. Estamos defendendo a prorrogação. Sim, claramente. Para termos o mesmo tempo que os outros países tiveram. Nem queremos os 3 meses a mais da China. Os Estados Unidos tratam a China como um caso à parte. As tarifas sobre o país estão pausadas desde o dia 12 de maio. Voltariam a entrar em vigor no dia 12 de agosto, daqui a 2 semanas. Mas hoje o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, levantou a possibilidade de adiar mais uma vez, por mais 3 meses. O secretário foi a Estocolmo para negociações com os chineses. Disse que fez progresso, mas que cabe ao presidente Donald Trump decidir de quanto tempo será a prorrogação, ou seja, não chegou num acordo. A grande cartada da China, depois de revidar as tarifas de Donald Trump, foi proibir a exportação para os Estados Unidos de minérios raros, para depois negociar a retomada das vendas.
A China é líder na mineração e exportação de neodímio, usado para fazer ímãs, necessários para o desenvolvimento de muitas tecnologias e principalmente carros elétricos. O representante chinês nas negociações afirmou que as conversas sobre as maiores preocupações econômicas de cada lado foram bem francas e que os times vão continuar em contato. Entre as autoridades do governo brasileiro, as declarações sobre a crise têm mudado de tom. 4 dias atrás, o presidente Lula dizia que os americanos não queriam negociar. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que há sinais que o governo dos Estados Unidos está disposto a discutir o tarifaço. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se mostrou mais otimista hoje sobre a abertura de diálogo com o governo americano. Na semana passada, o presidente Lula falou várias vezes sobre a dificuldade de negociação e chegou a dizer que o vice-presidente Geraldo Alckmin ligava para autoridades nos Estados Unidos, mas ninguém queria conversar com ele. Ontem, Alckmin já havia dito que estava conseguindo dialogar. Hoje, Haddad citou uma longa conversa que Alckmin teve com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, a terceira desde o anúncio do tarifaço. E afirmou que pode haver um contato direto do presidente Lula para Donald Trump, mas que essa ligação tem que seguir um protocolo. Eu acredito que essa semana já há algum sinal de interesse em conversar e há uma maior sensibilidade de algumas autoridades dos Estados Unidos de que talvez tenham se passado um pouquinho, né, e queiram conversar. É papel nosso, dos ministros, né, justamente azeitar os canais para que a conversa, quando ocorrer, seja a mais dignificante e edificante possível. Tem que haver uma preparação antes para que seja uma coisa respeitosa, para que os dois povos se sintam valorizados à mesa de negociação, não haja um sentimento de viralatismo, de subordinação. Então, preparar isso é respeito ao povo brasileiro, à soberania do povo. Haddad também falou sobre a ajuda que o governo prepara às empresas que podem ser afetadas pelo tarifaço. Disse que entre as medidas em estudo está um plano de proteção ao emprego, nos moldes do adotado durante a pandemia, quando o governo complementou parte do salário de empregados do setor privado que tiveram contrato suspenso ou redução de jornada. Em troca, as empresas se comprometeram a manter os empregos. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reforçou a disposição do Brasil para o diálogo. Disse que Lula está pronto para conversar com Trump, desde que o presidente americano demonstre interesse em conversar. Vamos recordar que o presidente Trump disse que não quer conversar agora. Então não adianta o presidente Lula buscar a conversa. Uma negociação entre dois chefes de Estado tem uma preparação. O presidente Lula nunca ficou indisposto em conversar, mas obviamente isso só vai acontecer quando tiver condições de que os Estados Unidos também ofereçam para nós a abertura para essa conversação e a negociação comercial que nós desejamos fazer. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra o peso das exportações para os Estados Unidos em cada estado brasileiro. Quase metade das exportações do Ceará tem como destino o mercado americano. Em seguida, os Estados Unidos têm maior participação nas vendas externas do Espírito Santo, Paraíba, São Paulo e Sergipe. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente Geraldo Alckmin, voltou a se reunir com representantes das Big Techs, Google, Meta, Apple e Amazon, e dos cartões Visa. E hoje, pela primeira vez, atendendo a um pedido do secretário de Comércio dos Estados Unidos, um representante do governo americano participou da reunião por videoconferência. Ao impor a chantagem tarifária, Trump citou um suposto ataque à liberdade de expressão no Brasil e censura plataformas de mídia social dos Estados Unidos. O presidente Lula rebateu as acusações e defendeu a regulação com cobrança de imposto. Na reunião de hoje, as empresas levaram uma pauta de negociação. Alckmin disse que o governo brasileiro está disposto a conversar em busca de um acordo. Eles trouxeram uma pauta: segurança jurídica, inovação tecnológica, ambiente regulatório. Essa questão de regulamentação de big techs, de redes sociais, é uma questão que está em discussão no mundo. Então, vamos aprender onde é que já foi implementado. Na Europa, o que deu certo, o que levou à crítica.
Nós não devemos ter muita pressa nisso. Eu acho que a gente deve verificar a legislação comparada e ouvir e dialogar. O relógio não para. O tempo foi passando e as empresas exportadoras brasileiras correram para enviar produtos delas para os Estados Unidos antes do aumento da tarifa. E aí o frete ficou mais caro. O trabalho nos terminais de cargas de aeroportos brasileiros aumentou. Em Porto Alegre, os espaços nos cargueiros e nos bagageiros de voos comerciais que chegam aos Estados Unidos antes do dia 1º já estão lotados. Por isso, a Fabiane, que administra uma empresa de logística, decidiu contratar um voo fretado. Ela vai enviar amanhã 60 toneladas de produtos de exportadores brasileiros. O valor do frete subiu em média de 95 centavos de dólar por quilo para mais de 4 dólares. O frete de um avião cargueiro, ele é mais alto que os outros voos, né? Isso é fato. Mas essa diferença no valor do frete, os clientes vão ganhar na diferença de imposto, né? Quer dizer, agora chegando até o dia 31, eles vão pagar os impostos antigos. Em São Paulo, a concessionária que administra o Aeroporto Internacional em Guarulhos reforçou uma regra para evitar a lotação dos galpões. Caminhão com carga só pode entrar 48 horas antes do embarque. É que o movimento aumentou 10% em menos de uma semana. De quarta-feira da semana passada até hoje, só a empresa em que o Sandro trabalha enviou 20 caminhões a mais para o terminal de cargas do aeroporto, com 100 toneladas extras de produtos. Nós tivemos um trabalho redobrado, né? Não só aqui no aeroporto de Guarulhos, como nas origens, né? Que Porto Alegre, Curitiba, Confins. Aqui atrás de mim estão caixas e mais caixas de pescado. Hoje, segundo os funcionários, chegaram 60 toneladas de tilápia, que vão ser enviadas para Miami e Los Angeles. Normalmente, esse tipo de produto seria transportado de navio, mas chegaria depois da aplicação do tarifaço. A carne enlatada também está indo de avião. Desde o fim de semana foram 50 toneladas. Estão nos galpões, à espera do embarque, outros produtos que não costumam ser exportados por via aérea, como materiais de construção e peças automotivas. Se nada mudar até o dia 1º, vai ser um desafio muito grande para os importadores aqui do Brasil continuar mantendo as relações comerciais com os Estados Unidos. A seguir, a prisão da deputada foragida Carla Zambelli na Itália. A importância do planejamento financeiro para 40 milhões de trabalhadores informais. Dia dos Pais Mercado Livre. O bom de parecer seu pai é saber exatamente o que dar de presente para ele com os mais de 40 milhões de reais em cupons. Compre agora pelo app. Faltam menos de 4 meses para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. E Belém se prepara para receber mais de 50 mil convidados do mundo inteiro. Quanto custa um quarto desse fora da COP? 350. E na COP você está cobrando quanto diária? 6 mil reais. Na capital paraense, nossos repórteres registram os impactos das obras e o legado da COP30. A gente está contratando pessoas novas que nunca trabalharam, que é a primeira vez, e estão se profissionalizando através das nossas obras. A gente está vendo o esgoto passando a céu aberto. Vão investir milhões de reais na COP30, aí a gente está o quê? Esquecido aqui. Hoje, depois de chefe de alto nível do Profissão Repórter. Atenção, top ofertas Magalu. Ofertas em até 15 vezes sem juros. Aproveite. Galaxy 16, 86 por mês. Smart TV 32 Samsung, só 1.099. Lavadora Electrolux 12 quilos, 126 mensais. Galaxy A36, 119 por mês. Smart TV 50 Samsung, 175 mensais. Liquidificador Mondial ou ferro de passar, 89 cada. E comprando qualquer produto nas lojas, você ganha uma experiência incrível. E concorre a Vale Compras. Compre na loja. Eu devia largar a produção e ser logo cantor.
talvez esteja na hora de você fazer o que só você sabe fazer, meu amor. E aí, Raul, tá pronto? Agora é com você, hein? Arrebenta. A música, ela penetra em todas as estruturas. Eu quero Eu não nasci para ser produtor, eu nasci para ser artista. Próxima segunda, depois de Vale Tudo, os 2 primeiros episódios da série original Globoplay. Tá aí. Gostei. Eu prefiro ser... Anunciar com Globo Ads é simples, rápido e fácil. Com poucos cliques e um custo que cabe no seu bolso, você pode conectar sua pequena ou média empresa com milhões de pessoas. Acesse globoads.globo e dê voz ao seu negócio. Você certamente tem notado, nos últimos meses, o IBGE tem registrado uma taxa de desemprego muito baixa, muito próxima da menor que o Brasil já teve. Mas é preciso considerar que quase 40 milhões de trabalhadores estão hoje na informalidade. E nem todos eles estão se preparando para o futuro. Não repare na bagunça. É de organizar o caos que vive toda diarista. E do que precisa ser feito, nascem as oportunidades de quem se apresenta como um... Faz tudo no meu cartão. Uma cliente minha que deu essa ideia. Bem informal, assim como esses 2 trabalhadores. A Simone arruma, varre, cozinha, lava louça e roupa, só não peça para assinar a carteira de trabalho dela. Não vale a pena. Por quê? Primeiro, você não tem liberdade quando você trabalha mensalista. Segundo, o nome já diz. Empregada doméstica, então você é do lar, você é doméstica, você é pertencente a alguém. Eu me sirvo. Se eu quero trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu não quero trabalhar, eu não vou trabalhar. O país tem quase 40 milhões de trabalhadores sem carteira assinada. A taxa de informalidade vem caindo. Segundo o IBGE, agora está abaixo de 38%. Mas a foto é outra dentro das casas das famílias brasileiras. É onde trabalham quase 6 milhões de empregados domésticos. 3 em cada 4 sem carteira assinada. Na avaliação do professor titular da Fundação Getúlio Vargas, seja formal ou informal, o trabalhador precisa ser protegido. A gente tem que pensar a possibilidade de ter proteção social não baseada nas velhas caixinhas, ou mesmo em ocupações, mas baseada no trabalhador. Este trabalhador tem que ser protegido, esta trabalhadora tem que ser protegida. Não porque ela está em uma caixinha, em uma ocupação, que ela está protegida. Tem que estar protegida porque ela é uma trabalhadora, independente de onde esteja. O Naldo trocou a estabilidade do emprego no shopping por um monte de coisa importante para ele. De uma casa para outra, para bar, para restaurante, para shopping, não para. Não para, 24 horas. Já fiz 8 horas aqui na casa de uma cliente aqui no bairro. E daqui a pouco só tomo um banho e já vou atender outra cliente. Vai ser um jantar para 40 pessoas. E a minha rotina é assim, todo dia. Hoje eu consigo ganhar tipo 5, 6 mil sem se matar. Sem trabalhar tanto igual eu trabalhava antes, né? E sente falta de um mais estável, formal? Você já... Não, sinto não. O que se observa é que muitos profissionais preferem não ter um vínculo formal para exatamente poder ter flexibilidade. Então, fica difícil a gente achar que com política pública vai conseguir lidar com isso, porque não necessariamente é o anseio dessas pessoas. Informais podem estar tão ocupados com o trabalho. Olha a flor dela. Deixa eu tirar um cachinho para você. Olha que coisa mais linda. Linda demais. Às vezes se esquecem de plantar o próprio futuro. Eu não penso nisso ainda não, né? Cheguei nos 50, para mim, agora que a vida está começando, né? Porque antigamente, quando eu tinha 30 anos, eu não pensava igual eu penso hoje, né? Penso mais viver, trabalhar e ter o futuro melhor, né? Guardar dinheiro. Guardar, poupar, né?
A Simone diz que, por enquanto, não sobra nada. E hoje eu quero viver. Pronto. A gente tem que viver. Sem pensar no futuro. Ah, o futuro a Deus pertence. Um conceito de finanças que todo brasileiro precisa conhecer é juros. Um jeito de definir é o valor do dinheiro no tempo. Antecipar planos tem um custo, mas para quem poupa, o relógio corre a favor. Os juros é como se fosse um trabalhador seu. Ele pode ser seu funcionário ou ele pode ser seu chefe, você que vai escolher. Então, no caso do seu trabalhador, do seu funcionário, você colocou o dinheiro lá e ele está como se fosse martelando. Então, todo dia útil, o dinheiro está trabalhando e está fazendo essa bolinha crescer e produzindo mais dinheiro. Quando você faz dívida, ele é seu chefe porque ele fica cobrando você trabalhar para você pagar para ele. Existe uma estratégia para garantir o futuro dela. A Simone tem 52 anos. Ela já contribuiu para o INSS durante 10 anos. Se contribuir por mais 5, vai ter direito à aposentadoria por idade quando chegar aos 62 anos. Agora, se ela ainda dá o dinheiro que vai deixar de gastar com a faculdade da filha no ano que vem, 550 por mês, com uma aplicação conservadora, em 10 anos vai ter uma renda complementar de R$ 800. Seria uma recompensa justa depois de tanto trabalho. Aquela jornada da Simone terminou só na noite seguinte, quando ela terminou de limpar a casa de uma outra cliente. Eu quero diminuir o ritmo, ir para a área também da diária, mas ao invés de eu estar exercendo, eu quero estar por trás, quero estar com clientes para uma outra diarista estar trabalhando. Uma microempresa de serviços domésticos. Sim, mas um pouco mais de diferencial. E já é noite também, quando o Naldo chega na própria casa. E apesar de, às vezes, cansar de fazer tudo, ele não troca a vida dele por quase nada. Não troco por nada. Só pro Nordeste mesmo, para ir pro Nordeste. Já consegui plantar uns pés de laranja lá, tem várias frutas. E a vida, o futuro, Deus guarda, né? E até lá, estamos guardando uns trocadinhos para ver o que a gente faz no futuro, né? A ressaca provocada por um ciclone extratropical fechou o Porto de Santos, no litoral paulista. E não foi só no litoral paulista, não. A Jaqueline Brasil vai contar mais pra gente. Boa noite, Jaque. Boa noite, Renata, Bonner. E boa noite para você. O porto ficou fechado desde a madrugada. Reabriu às 2 da tarde, mas como o mar ficou agitado, as operações foram interrompidas. Segundo a Marinha, as ondas atingiram mais de 3 metros, invadindo ruas próximas que já estão interditadas. No Leblon, na zona sul do Rio, as ondas chegaram aos 4 metros, atravessaram o calçadão, surpreenderam ali os pedestres, motociclistas, invadiram alguns prédios. O ciclone extratropical já está se distanciando, mas de qualquer forma ainda contribui para o mar agitado. Por isso, o alerta de ressaca permanece até quinta-feira à noite para o litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, no continente, essa alta pressão, que agora está sobre o Rio Grande do Sul, traz um mar seco e gelado, que favorece a formação de geada. Amanhã pode gear da região da Campanha Gaúcha até o sul de Minas. É o caso de Camanducaia, em Minas Gerais, com mínima de 3 graus. E de Urupema, em Santa Catarina, com 1 grau negativo. Mesma condição para Curitiba, com mínima de 2 graus positivos e máxima de 16. E em Porto Alegre e em Florianópolis, temperaturas vão variar dos 5 aos 18. Em São Paulo e no Rio, manhã e tarde ficarão frias, com mínimas de 7, 12 e máximas de 16 e 22. Em Belo Horizonte e em Campo Grande, mais cedo deve fazer 9, 11 graus, depois 24 e 25. Em Cuiabá, mais quente, máxima de 32. Em Belém, 31, 30 em Rio Branco, 29 em Brasília, 28 em Salvador e no Recife. Em grande parte do país, a tarde vai ser de tempo seco. A umidade do ar deve cair bastante, principalmente nessas duas áreas em laranja, do norte de São Paulo ao centro e sul de Goiás,
e do oeste da Bahia até o sul do Pará. Previsão de chuva para o Espírito Santo, sul da Bahia, de Alagoas ao Pará e de Roraima até o Acre. O tempo vai continuar firme em quase todo o país nos próximos dias, com manhãs e tardes geladas no centro-sul e temperaturas altas em boa parte do centro-oeste, norte e nordeste. Renata, Bonner. Obrigado, Jaqueline. A polícia da Itália prendeu hoje a deputada licenciada Carla Zambelli, do PL. Ela estava foragida desde junho, condenada a 10 anos de prisão por ter invadido o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça e alterado documentos. Segundo o Ministério da Justiça, agentes da polícia foram até o apartamento onde estava Carla Zambelli, em Roma, e realizaram a prisão. A deputada do PL era considerada foragida desde o início de junho. Em maio, os 5 integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenaram Zambelli por unanimidade a 10 anos de prisão em regime inicial fechado por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Segundo a decisão, ela procurou e orientou o hacker Walter Delgado Neto para que ele invadisse o sistema e inserisse uma ordem de prisão contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. No fim de maio, Zambelli deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina, foi para os Estados Unidos e depois para a Itália. A deputada tem a cidadania italiana. No dia 4 de junho, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes acolheu e determinou a prisão preventiva de Zambelli. A PGR argumentou que, ao ficar no exterior, Zambelli tinha clara intenção de evitar cumprir a pena. A deputada, então, passou a ser considerada foragida e incluída na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional. Na época, Zambelli afirmou numa rede social que saiu do país de tratamento médico e disse que iria para a Europa por causa da cidadania italiana. Ainda em junho, o governo brasileiro pediu oficialmente à Itália a extradição de Zambelli. A Itália pode extraditar seus cidadãos com base em tratados bilaterais ou internacionais. No caso do Brasil, há precedente. Em 2015, a justiça italiana autorizou a extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, que também tem dupla cidadania. Ele tinha fugido para a Itália depois de ser condenado no processo do Mensalão por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Zambelli foi presa neste condomínio em Roma, no bairro Aurélio, não distante do Vaticano. A previsão amanhã é a de que a deputada licenciada se apresente a um juiz que vai decidir se ela espera o processo na Itália em liberdade, em prisão domiciliar ou na cadeia. O processo de extradição para que Zambelli cumpra a pena no Brasil deve começar muito rapidamente. O advogado de Carla Zambelli declarou que vai trabalhar para que ela não seja extraditada. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid entregou as alegações finais na ação sobre a tentativa de golpe de Estado. Os advogados afirmam que a PGR foi desleal ao criticar o comportamento de Mauro Cid no processo de delação. Cid faz parte do núcleo crucial da trama golpista. Ele foi ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Nas alegações apresentadas à primeira turma do STF, os advogados de Mauro Cid afirmaram que ele teve coragem ao fazer a delação. Disseram que a delação do tenente-coronel levou os investigadores à minuta do golpe, o documento que previa medidas contra a ordem democrática para impedir a posse do presidente Lula, como a instalação de um estado de sítio e prisão de autoridades. Dificilmente não fossem as informações trazidas, por conseguinte, a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral de Justiça não teriam elementos suficientes e robustos para sustentar suas teses acusatórias. Nas alegações finais, os advogados de Mauro Cid rebateram a Procuradoria-Geral da República, que defendeu a validade da delação, mas pediu a revisão de benefícios previstos com a Polícia Federal,
como a redução da pena em 1/3 e não 2/3, como havia sido acordado. A PGR alegou que Cid se contradisse e não deu todas as informações. Nas alegações finais, os advogados pediram a manutenção dos benefícios previstos. Impõe que o Estado honre sua parte no acordo, especialmente quando a colaboração foi efetiva, eficaz, voluntária e colocada em risco por pressões externas e coações indiretas. Por isso, a defesa pediu o perdão judicial, absolvição ou a redução da pena. O Estado não pode exigir do colaborador perfeição absoluta de suas declarações. Mauro Cid rompeu totalmente com uma estrutura de silêncio e obediência militar política. Como tal, deve ser reconhecida como critério subjetivo relevante para a concessão dos benefícios pleiteados e homologados por decisão judicial, quais sejam perdão judicial ou pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos. A defesa de Mauro Cid reforçou ainda que o ex-ajudante de ordens do então presidente Bolsonaro só cumpria tarefas, sem qualquer poder de comando, iniciativa ou liderança autônoma. Suas ações, ainda que administrativamente relevantes, não se confundem com atos típicos de golpe de Estado. A partir de amanhã, as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 réus do chamado núcleo crucial terão 15 dias para apresentar as últimas considerações sobre o processo. Depois, a primeira turma do STF poderá marcar o julgamento para decidir se os réus serão absolvidos ou condenados. A Justiça de São Paulo determinou que, em até 15 dias, o ex-procurador e deputado Deltan Dallagnol indenize o presidente Lula por danos morais em R$ 135.400. A decisão da Justiça se refere à apresentação de um arquivo digital em 2016, quando Dallagnol comandava a Operação Lava Jato no Paraná, no caso da alegada compra de um apartamento triplex no Guarujá por Lula. Segundo a defesa do presidente, o arquivo PowerPoint configurou um julgamento antecipado e tratou de organização criminosa que não fazia parte da denúncia. Dallagnol declarou que não se arrepende e que faria o mesmo gesto 1000 vezes. A Conferência da ONU sobre a Palestina pediu hoje o fim imediato dos combates na faixa de Gaza e a implementação da solução que prevê 2 estados, um palestino e um israelense. 17 países assinaram o documento final da reunião da ONU em Nova York, entre eles o Brasil, além da União Europeia e da Liga Árabe. O texto condena os atentados terroristas do Hamas em outubro de 2023 e exige que o grupo liberte os reféns que até hoje estão em cativeiro, entregue as armas e deixe o governo da faixa de Gaza. Os países também pedem um cessar-fogo imediato, a retirada das tropas israelenses e o acesso à ajuda humanitária coordenada pelas Nações Unidas e pela Cruz Vermelha. E também a retomada de negociações entre Israel e a autoridade palestina, dentro de um prazo determinado, para o estabelecimento de 2 estados, lado a lado. Estados Unidos e Israel não participaram da reunião. A porta-voz do Departamento de Estado americano disse que a conferência não passa de um golpe publicitário, que vai apenas encorajar o Hamas e obstruir os esforços verdadeiros por uma paz permanente. O chefe do governo britânico convocou ministros no meio do recesso de verão para uma reunião de emergência sobre ajuda aos palestinos em Gaza. O Reino Unido anunciou planos para reconhecer o Estado da Palestina. I can confirm the UK will recognize the state of Palestine. O primeiro-ministro Keir Starmer disse que o anúncio oficial vai ser feito em setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas, a menos que Israel cumpra certas condições. O britânico espera que até lá o governo israelense tome medidas substanciais para pôr fim ao que chamou de terrível situação em Gaza, incluindo um cessar-fogo e o compromisso com um processo de paz a longo prazo. O presidente francês Emmanuel Macron já havia afirmado na última quinta-feira que a França vai reconhecer a Palestina como Estado. O anúncio também
feito na Assembleia da ONU. Benjamin Netanyahu respondeu que a decisão agora do britânico Keir Starmer é uma recompensa para os terroristas e uma punição para as vítimas deles. E que um Estado terrorista ao lado de Israel vai ser uma ameaça também para o Reino Unido no futuro. E isso não vai acontecer. O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, negou que Israel esteja usando a fome como arma e responsabilizou o Hamas pela crise humanitária. O IPC, uma parceria de 20 organizações internacionais que monitora a segurança alimentar, relatou evidências crescentes de fome generalizada na faixa de Gaza, de desnutrição e de doenças que estão causando um aumento nas mortes. E afirmou que o pior cenário no território está em curso nesse momento. Os palestinos agora ficam esperando a ajuda cair do céu. Paraquedas com comida e suprimentos básicos aterrissam e encontram um povo desesperado. Esse palestino diz: agradecemos a todos que estão nos ajudando, mas olha aquilo, as pessoas estão se matando por comida. Precisamos de mais ajuda. A seguir, os ídolos estrangeiros que estão disputando a Copa do Brasil. Interessados em fazer residência? Temos uma boa notícia para vocês. Vem aí mais um ENARE, o Exame Nacional de Residência do Governo Federal. Com uma prova unificada, o ENARE democratiza a entrada nos programas de residência em todo o Brasil. Melhora a ocupação de vagas e ainda reduz custos. Fique de olho no calendário. É o Ministério da Educação e o Governo Federal trabalhando para garantir mais qualidade na formação dos médicos no Brasil. Para saber mais, acesse enare.webser.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Copa do Brasil voltou. Perdeu. Ponto final. Amanhã, depois de Vale Tudo. Corinthians e Palmeiras. Jogo de ida nas oitavas de final. Copa do Brasil não é pra jogar, é pra vencer. Trap, funk, rap, pop, rock, jazz, samba, blues e muita música. Canta, gira, pula, brinca, aposta e muita festa. Olha, sente, vibra, chora, dança, beija e... Acabou? Não, ainda tem o melhor after de todos. 14 horas de festa por dia, só no The Town. E você, já garantiu seu lugar? Oferecimento Itaú, parcelar em até 8 vezes ingresso do The Town 2025. Feito. Vambora, vambora, tá na hora, Sabesp é agora. Pra levar a Cristo, saúde na casa de cada cidadão. Vambora, vambora, seja na zona rural, na comunidade, na praia ou no grotão. Vambora, vambora, bora, tá na hora, Sabesp é agora. Nossa Sabesp, uma Sabesp pra todos. Hoje, em Vale Tudo, Ivan terminou com Heleninha. Ivan, isso vai ser um baque pra ela. Eu vi como ela ficou. Eu não quero ter nada a ver com essa separação. E Odete partiu pro ataque. Você voltou com a Raquel? Odete, eu não acho que eu devo esse tipo de explicação pra você. Você não me deve só explicação. Se você estiver com alguém, você deve uma multa de R$300 mil, que é o que está previsto no contrato que você assinou. Hoje, Vale Tudo. As oitavas de final da Copa do Brasil vão ter amanhã um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro e a presença de jogadores que atuam em seleções nacionais de 8 países. Último jogo do Palmeiras, 12 minutos do segundo tempo e sobe a placa. O
paraguaio Ramon Sosa e o argentino Flaco Lopes estão prontos para entrar. Naquele momento, a equipe já tinha 5 estrangeiros em campo e passou a ter 7. Quase 2/3 do time nascidos fora do Brasil. Não são figurantes. O artilheiro do clube no Brasileiro é o uruguaio Facundo Torres, a comissão técnica portuguesa, e desde 2020 o capitão é paraguaio. Jogadores internacionais se interessam por vir a jogar aqui. Eu acho que para qualquer jogador é interessante e atrativo o futebol brasileiro, e isso é bem legal, não só para o Palmeiras, sino para o futebol brasileiro, né? Quando enfrentar o Corinthians amanhã, vai encontrar um rival com mais estrangeiros ainda, 9 ao todo. E eles estão entre os principais nomes do time, como o argentino Rodrigo Garro e o holandês Memphis Depay. É um confronto com tantos personagens internacionais que só na última data FIFA, Corinthians e Palmeiras tiveram jogadores representados em 8 seleções. Só no Corinthians, os atletas se espalharam por 6 países. E a melhor notícia para o clássico vem do Brasil. Yuri Alberto totalmente recuperado de uma lesão na coluna. Que eu possa estar um pouco mais ambientado, um pouco mais com ritmo de jogo, entendendo mais o que é estar em campo novamente. Creio que no jogo de quarta-feira, no meio de semana, eu possa terminar o jogo com os 90 minutos. No mesmo horário, em Porto Alegre, o Inter recebe o Fluminense. Juntos, eles têm 19 estrangeiros. Os gaúchos vêm de um empate contra o Vasco no Brasileiro, com um gol do colombiano Carboneiro. O Flu tenta se reencontrar depois da Copa do Mundo de Clubes, e principalmente desde que vendeu a referência em campo, o colombiano John Arias. Conta muito com o goleador do torneio, o argentino Germán Cano. Uma Copa do Brasil de rivalidades regionais e talentos multinacionais. O jornal O Globo completou hoje exatamente 100 anos. Foi nesse dia, 29 de julho, há exatamente um século, que a primeira edição do jornal chegou às mãos de cerca de 30 mil leitores. Na época em que mistério se escrevia com Y e arquivo com CH, o vespertino começava a escrever sua história com H maiúsculo. Hoje, os 100 anos de O Globo foram celebrados com uma missa em ação de graças na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no centro do Rio. A família Marinho participou da cerimônia, assim como profissionais que ajudaram a construir a história de O Globo. O governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, também estava presente. Padre Jorjão celebrou a missa e a homilia dele foi lida por um seminarista. Como em tantas vezes em sua trajetória, O Globo foi pioneiro. Hoje, o jornal é mais acessado do que nunca, mas o segredo de sua longevidade não está apenas na tecnologia, está na fidelidade à sua matéria-prima essencial, a comunicação confiável. Roberto Marinho Neto, CEO da Globo Ventures, leu uma prece e intenção ao jornal. Por Irineu e Roberto Marinho, que lançaram as raízes dessa história com visão, coragem e amor pela comunicação, e por todos que já partiram após servir com dedicação ao Grupo Globo, para que encontrem, junto de Deus, a paz e a recompensa por seus trabalhos realizados. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. José Roberto Marinho, vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, destacou a importância que o grupo deu aos colaboradores nesses 100 anos. Eu acho que nós temos uma coisa muito importante que eu queria trazer aqui hoje, que é sempre colocar as pessoas no centro de tudo. Né? Desde o início, né, com meu avô, que perdeu o jornal que ele tinha, né, num pequeno golpe, e todos os talentos que estavam lá acompanharam ele no novo jornal por conta dessa relação que a gente mantém com os nossos profissionais. Tem que ser esse ambiente de confiança das pessoas, de troca, experiência conjunta, de fazer um produto novo a cada dia, muito desafiador, e o profundo respeito, mais uma vez, pelos profissionais. Ao fim da missa, a foto de 3 gerações marcou a celebração. Na casa, Roberto Marinho teve mais homenagem. O lançamento do selo dos Correios em comemoração aos 100 anos do jornal. O presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, recebeu a homenagem e carregou o primeiro selo, que traz uma caricatura de Roberto Marinho criada por Chico Caruso.
A publicação, fundada por Irineu Marinho, nasceu como um jornal atento aos problemas do cidadão. E durante esses 100 anos, o Globo não perdeu a essência. Segue fiel na busca pela informação precisa, comprometido com a pluralidade. Esse centenário, acho que quanto mais a gente revisita a nossa história, mais a gente encontra ali a nossa essência desde o início, desde o meu avô Irineu Marinho, né, que meu pai fez tanta referência a ele durante a vida, né? E ao ler a história dele, ao se aprofundar na pesquisa que a gente fez esse ano, a gente encontra a nossa personalidade lá desde o início, né? Tudo que é a nossa essência, o desejo de servir, de construir um país melhor, tá sempre presente no que a gente revisitou, né? Então tem sido uma experiência assim incrível esse ano para nós. Um século depois, é líder em número de leitores. São mais de 2 milhões que se informam tanto pelas páginas do jornal impresso quanto pela versão online. Um jornal centenário que se mantém com o espírito jovem, acompanhando as mudanças do tempo. No mês de comemorações do centenário, muitas novidades. O lançamento de um podcast e novos colunistas já foram anunciados no time. E agora é trabalhar para os próximos 100, né? Acho que fomos muito bem de celebração, mas todo dia o nosso trabalho recomeça, né? Já dizia o Dr. Roberto Marinho, e amanhã é o dia 1 do ano 1 dos próximos 100. E esse futuro já começa iluminado. No alto do Corcovado, o Cristo Redentor ficou todo azul, a cor da identidade visual do jornal. Homenagem que pode ser vista de vários pontos da cidade, onde o Globo nasceu e fez história. Parabéns, o Globo. Parabéns. Logo mais, depois de Profissão Repórter, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Nubank, um cartão que faz mais por você. Vale tudo. Oferecimento Itaú. Segurança no app do Itaú para mais proteção. Feito. No capítulo anterior. A Snackfy é nossa. Que a gente vai fazer comida.